O ministro da Previdência, Carlos Lupe, voltou a se pronunciar sobre o escândalo nesta terça-feira durante reunião da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, afirmou que Lupe sabia das fraudes e, mesmo assim, segue sentado na cadeira de ministro. Vamos acompanhar. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022 de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões em 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer, como fará se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou. Não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber de todos os meses. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema. A gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00. Desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Tem um ponto ali, falado pelo deputado, que foi justamente o que a gente falou ontem, né? Que o povo não tem que pagar 2 vezes. Quer dizer, já um segmento da sociedade, dos aposentados e pensionistas, filiados a essas associações, alguns nem sequer filiados, né, mas que foram filiados de forma fraudulenta, com falsificação de assinatura, já tiveram seu salário descontado indevidamente, e quem tem que pagar por isso não é o conjunto de pagadores de impostos por meio de algum repasse que venha dos cofres públicos, o conjunto de pessoas que estava roubando os aposentados e os pensionistas. Essas pessoas é que precisam indenizar, essas pessoas é que precisam ser multadas por atuação do sistema de justiça brasileiro. E também, na reunião dessa comissão, o Carlos Lupe afirmou que ver pessoas de confiança dele envolvidas nessas fraudes, né, porque é disso que se trata, aspas, é um pavor, um horror, fecho aspas. E o Lupe não sabia de nada. Padrinho político não tem que fiscalizar o apadrinhado? Ou ele bota lá quem ele quiser e, se não colar a roubalheira, aí fala assim, é um horror, que pavor, até outro dia eu confiava tanto nessas pessoas. Não quer ser responsabilizado, Lupe? Pode colocar. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou, mas estamos agindo. Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos querendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás, se for falar a verdade, como falo jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Meu filho não é responsável pelos meus erros. E os meus amigos também não podem ser responsabilizados por erros deles na minha pessoa. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado de pessoas tem que ir para a cadeia. Doia quem doer.
A água bateu, né? A água bateu e ele está tentando se descolar de todas as maneiras. E no começo ele fala assim: não, demorou, mas estamos agindo, estamos fazendo. Não, eles não estão agindo e fazendo por livre e espontânea vontade a partir de uma identificação que eles próprios fizeram. Foi um repórter, ex-repórter aqui da Cruzoé, que agora está lá no Metrópolis, o Luiz Vassalo. Ele que fez reportagem, ele identificou primeiro um desconto numa associação, apontou que estava dando um golpe, e aí ele quis saber das outras associações e, ó surpresa, encontrou um esquema coletivo das associações no BNDES para esse caso da mensalidade associativa. Então, o governo Lula, seja o ministro da Previdência Social, seja o indicado dele para o INSS, que foi nomeado pelo Lula, é bom que se diga, indicado nesse processo de escambo, de toma lá da cá, em que você tem um partido no poder e você tem os partidos da base cobrando, em troca do apoio, a indicação, mas o responsável, aquele que está lá com o nome no diário oficial, quando fez a nomeação, é Luiz Inácio Lula da Silva, só para deixar claro. Então você tem a primeira tentativa de se descolar, que é a do presidente. E obviamente chega para o Lupe e fala assim, assume esse troço aí. Tá bom, eu assumo aqui e tal. Aí você tem a segunda tentativa de se descolar, que é a do próprio Lupe. Dizendo, é um horror. Até outro dia eu confiava nessas pessoas, e agora? Mas nós estamos fazendo. Está fazendo porque foram descobertos. Porque não conseguiram abafar. Ele foi informado dos descontos lá atrás, demorou um ano para tomar providência e agora fica enrolando. Precisou a CGU, por meio de auditores concursados, começar a investigar a partir da reportagem, para também não ser acusada de prevaricação ou qualquer coisa nesse sentido, para que o Ministério começasse a afetar que está fazendo alguma coisa, sob cobrança da imprensa, sob cobrança da sociedade e sob cobrança agora cada vez maior dos parlamentares. Então, alguém se deixou convencer pelo Carlos Lupe, Duda Teixeira? E tem uma informação também que saiu nos últimos dias, reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, depois do Estadão, falando de uma ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que alguém ali na presença do Carlos Lupe fala, olha, nós estamos tendo inúmeras denúncias desses ACTs, desses acordos. Então a gente sabe que foi discutido numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social com a presença do Lupe. Se ele não estava prestando atenção, se ele tinha saído para ir no banheiro, a gente não sabe. Agora, muito provavelmente, é difícil ele dizer que nunca tinha ouvido falar desse assunto. E aí, uma outra coisa que eu acho que aí a gente vai acompanhar, o Carlos Lupe não foi alvo de nenhuma dessas operações de busca e apreensão que aconteceram aí dentro da operação sem desconto, mas aconteceram 211 operações de busca e apreensão. Então, muita gente aí teve o celular, teve o notebook confiscado, a investigação vai procurar, olhar as mensagens, e aí sim, se tiver alguém ali citando o Carlos Lupe ou conversando com ele, pode ser que a gente venha descobrir mais para frente. Agora, o Carlos Lupe já foi deputado federal, estava conferindo aqui, mas ele não é deputado federal agora. Ele é um dirigente do PDT e é ministro. Como ministro, ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Se ele for afastado, como ele não tem mandato parlamentar, produção me corrija se estiver errado, mas o Lupe não foi eleito em 2022. Ele fica sem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, logo fica aí, vamos dizer assim, sem uma blindagem para qualquer tipo de operação autorizada por um juiz de primeira instância. Então pode haver uma preocupação do Carlos Lupe com isso, e por isso ele pode estar fazendo uma pressão para que o Lula não o demita. E a gente viu ontem no programa como outros representantes do PDT estão fazendo essa pressão, ameaçando abandonar o apoio aos projetos do governo no Congresso Nacional, caso o Lula se livre do Carlos Lupe. Caso o Lula atire o Lupe aos leões, né? Que aí não seriam os leões no sentido maligno, seriam as autoridades constituídas da República Brasileira. Então parece que o Lupe está com medo
de perder esse cargo e de ficar mais vulnerável a operações de autoridades policiais. Porque, no mínimo, uma questão administrativa vai ser levantada. Prevaricação, se ele sabia, se ele não agiu, como é que ele vai provar que tomou medidas correspondentes, porque parece que não está conseguindo fazer isso. Precisou o repórter, precisou a imprensa ficar de olho, monitorar, e isso que é um absurdo na República, é que os esquemas vão sendo constituídos e se colar, colou, mas aí se vem à tona, aí olha, fica nas costas dos bagrinhos, dos operadores. Quem está lá em cima já começa a se descolar. E é o que o Lupe está fazendo, tentando se descolar. Não estou falando da responsabilidade dele direta sobre as fraudes, mas que ele foi alertado e não agiu, que enrolou, que demorou, que fez vista grossa, que fingiu que não viu, isso está bastante claro. Ricardo Kertzmann. Bom, no mesmo dia que foi deflagrada a operação, ou no dia seguinte, eu escrevi uma coluna no Antagonista em que eu dizia, o título era assim: Lupe, que nem deveria ser ministro, deveria ser demitido imediatamente. O surpreendente é isso, passados tantos dias ele ainda continua como ministro. E daí eu contava a história dele como ministro do Trabalho, à época da ex-presidente Dilma Rousseff, em que ele foi exonerado por causa de irregularidades. Ele era investigado por irregularidades entre uma ONG e o Ministério do Trabalho. Imagens mostraram que ele pegou carona num avião que era de um dono de uma ONG que mantinha contratos irregulares com o Ministério do Trabalho. Depois, em 2018, ele chegou a figurar como réu por improbidade administrativa e também foi investigado por peculato, lavagem de dinheiro e caixa 2 eleitoral. Recentemente, Felipe, em 2024, ele nomeou um perito para uma pasta no Ministério da Previdência, e esse perito era acusado de fraude. Ou seja, com todos esses problemas, ele não deveria ser ministro. Agora, ao ouvi-lo falar a respeito das investigações, que está cortando na carne, que ele não sabia de nada, que ele se sente triste, né, por tudo que está acontecendo, Felipe, eu peço licença aqui para reproduzir as aspas de 2 pequenos trechos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que à época do Mensalão, você com certeza vai se lembrar, talvez outras pessoas com memória menos privilegiada não, mas eu vou abrir aspas aqui para 2 pequenas declarações do presidente Lula durante o escândalo do Mensalão. O primeiro trecho, ele diz o seguinte: quero dizer a vocês com toda franqueza que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis das quais eu nunca tive conhecimento. Estou indignado pelas revelações que aparecem a cada dia e que chocam o país. Fecha aspas. E a outra declaração dele, Felipe... Peraí, Ricardo. Deixa eu só para as pessoas terem a sua analogia mais viva. Olha a declaração do Lupe, como é parecida. Eu ver as pessoas que na semana passada eu tinha confiança e trabalhavam comigo e desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas com isso. É um pavor, um horror. Eu peço por favor. Ou não é? Por favor. Eu peço por favor. É ou não é uma forma mais moderninha do eu fui traído? Continue, Ricardo. Eu acho, inclusive, que isso aí cabe direitos autorais, hein? O Lupe tem que pagar alguma coisa para o Lula. E a segunda aspas que eu queria abrir é o seguinte: se estiver, abre aspas para o presidente Lula, à época, se estivesse ao meu alcance, já teria identificado e punido exemplarmente os responsáveis por essa situação. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. Tá aí. Criador e criatura. Tá aí, é cíclica a política brasileira, os métodos se repetem, as alegações são sempre as mesmas, é o que eu chamo de sopa de letrinha. Quando é que eu usei isso da última vez? Foi no caso do Juscelino Filho. O caso do Juscelino Filho, que é o ministro que
usou a emenda para asfaltar a estrada que dava na fazenda da família dele, e quando veio a investigação, quando explodiu o caso, ele falou lá, né, aquelas coisas de sempre, né, vazamento seletivo, eu sempre tive uma vida ética e tal, e eu fiz um texto no Antagonista para mostrar que ele estava repetindo a velha sopa de letrinha dos políticos. Outro dia eu lembrei disso no X, quando a PGR o denunciou e o caso avançou. Então, o que o Lula fez no Mensalão, o que o Lupe faz agora, são esses velhos estratagemas sendo utilizados na hora em que a água bate, Duda Teixeira. É isso daí. Tanto o Lula quanto o Lupe, com esse mesmo discursinho de não estava sabendo, mas cargo público tem responsabilidade, né? Não basta a gente dizer que não sabia de nada, né? A indicação em si, a nomeação de alguém já traz responsabilidade e disso daí não dá para fugir. Pois é, e esse ponto eu quero voltar, já que o Duda lembrou, que o padrinho político, o sujeito que indica, ele tem que ser responsabilizado, no mínimo político e moralmente. Então, assim, seria natural uma demissão dele a despeito de qualquer outro elemento. Contra o Carlos Lupe ainda tem agravante, porque ele foi alertado e ele não fez nada. Então o padrinho ele tem que se responsabilizar pelo seu apadrinhado, ele tem que fiscalizar, ele tem que participar, vamos dizer assim, da busca da moralidade pública no cargo para o qual ele indicou alguém, um amiguinho dele, alguém em quem supostamente ele tinha confiança. Agora, o que a gente vê na República do Escambo brasileiro é a indicação de pessoas nas quais se tem confiança para fazer mutreta, para fazer falcatrua. Quantas vezes a gente falou aqui que determinadas pessoas só chegam a determinado cargo justamente porque tem aquela flexibilidade moral, para dizer de uma maneira muito generosa, que é esperada pelos seus padrinhos, que é esperada pelo seu grupo político, porque quer usar aquele ministério, quer usar aquele órgão para desvio de dinheiro, para fortalecimento de campanha de uma maneira indevida. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso. O caso do Collor recente também, né? O Lula indica o Fernando Collor para a BR Distribuidora no seu segundo mandato para conter a CPI lá da Petrobras, né? Que o Lula poderia ser alvo da CPI também e queria ganhar ali maior apoio no Congresso. Põe o Collor ali para quê? É um grande gestor de empresa? Não, era exatamente para lotear a BR Distribuidora, como acabou acontecendo.